Shalom, queridos, maravilha! Neste dia estamos completando 70 programas. É bênção de Deus. É o 70º programa, vídeo gravado do estudo e de leitura da Palavra de Deus. Muito feliz porque sei que o Senhor Deus está neste projeto e não nos deixou falhar nenhum dia. São 70 dias seguidos, desde o dia 1º de junho deste ano 2018. E eu quero compartilhar essa alegria com você, que tem nos acompanhado, sugerido, que tem comentado, que tem curtido. E continue conosco. Divulgue. Mande para os seus amigos nas redes sociais, para que eles também tenham este privilégio de poder dizer um dia na sua vida: eu estudei toda a palavra de Deus. Amém, queridos? Maravilha! Segunda leitura deste 70º dia de estudos, nós vamos estar trabalhando com 2 capítulos do livro de 2 Reis, os capítulos 23 e 24. Pegue sua Bíblia e acompanhe conosco. Olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 23 de 2 Reis. Então o rei ordenou, e ajuntaram a ele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E subiu o rei à casa do Senhor com todos os homens de Judá e com todos os moradores de Jerusalém, com os sacerdotes e profetas e com todo o povo, desde o menor até o maior. E leu para eles ouvirem todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. E estando o rei em pé junto à coluna, fez uma aliança diante do Senhor, de que iriam seguir o Senhor, e guardariam o seu mandamento, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, e que cumpririam as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo confirmou a aliança. Então mandou o rei ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta, que tirassem todos os vasos do templo do Senhor que tinham sido feitos para Baal, para o bosque, para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, no campo de Cedron, e fez levar as cinzas deles a Betel. Também tirou os sacerdotes idólatras que os reis de Judá tinham posto para que queimassem incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém. E deste modo também aos que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, e aos planetas e a todo o exército do céu. Fez também tirar o ídolo do bosque para fora da casa do Senhor, fora de Jerusalém ao ribeiro de Cedron, e o queimou no ribeiro de Cedron, e o reduziu a pó, e jogou o pó dele sobre os sepulcros dos filhos do povo. Além disso, derrubou as casas dos sodomitas, que estavam na casa do Senhor, nas quais as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E fez vir todos os sacerdotes das cidades de Judá, e profanou os lugares altos onde os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Beersheba, e derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda da porta da cidade. Mas os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem levedura entre os seus irmãos. Deste modo, profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém passasse a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Tirou também os cavalos
que os reis de Judá tinham dedicado ao sol da entrada do templo do Senhor, junto à câmara de Natã-Meleque, o eunuco, o qual estava no recinto, e queimou ao fogo os carros do sol. Derrubou, além disso, o rei os altares que estavam sobre o teto da sala de Acás, que os reis de Judá haviam feito, e os altares que tinham feito Manassés nos 2 atos da casa do Senhor, e esmiuçados dali, e tirou e lançou o pó no ribeiro de Cedron. Assim, profanou o rei os lugares altos que estavam diante de Jerusalém, à direita do monte da corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, tinha edificado a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E quebrou as estátuas e destruiu os bosques, e encheu o lugar deles de ossos de homens. Igualmente, o altar que estava em Betel, o lugar alto que tinha feito Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, aquele altar e o lugar alto destruiu juntamente, e queimou o lugar alto, e o tornou em pó, e ao bosque pôs fogo. E se voltando Josias, e vendo os sepulcros que estavam ali no monte, enviou e tirou os ossos dos sepulcros e os queimou sobre o altar para profanar, conforme a palavra do Senhor que tinha profetizado o homem de Deus, o qual tinha anunciado estas palavras. Depois disse: que monumento é este que vejo? E os da cidade lhe responderam: este é o sepulcro do homem de Deus, que veio de Judá, e profetizou estas coisas que tu tens feito sobre o altar de Betel. E ele disse: deixai-o, nenhum de vós mova os seus ossos. E assim foram preservados seus ossos e os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. E todas as casas dos lugares altos, que estavam nas cidades de Samaria, as quais tinham feito os reis de Israel para provocarem a ira, tirou-as também Josias, e fez delas como tinha feito em Betel. E além disso, matou sobre os altares a todos os sacerdotes dos lugares altos que ali estavam, e queimou sobre eles ossos de homens, e retornou para Jerusalém. Aleluias. Glória a Deus. Então ordenou o rei a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, conforme ao que está escrito no livro desta aliança. Não foi celebrada tal Páscoa desde o tempo dos juízes que governaram Israel, nem em todos os tempos dos reis de Israel e dos reis de Judá. Aos 18 anos do rei Josias, foi celebrada aquela Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Deste modo, eliminou Josias os encantadores, os adivinhos e terafins e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia encontrado na casa do Senhor. Não houve outro rei antes dele que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, nem depois dele nasceu outro tal. Com tudo isso, não se demoveu o Senhor do ardor da sua grande ira com que se tinha aceso a sua irritação contra Judá, por todas as provocações com que Manassés lhe tinha provocado. E disse o Senhor: também tenho que tirar da minha presença a Judá, como tirei a Israel, e abominarei a esta cidade que tinha escolhido, a Jerusalém, a casa da qual havia eu dito: o meu nome estará ali. Outros feitos de Josias e tudo o que fez, não estão porventura escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Em seus dias, Faraó Neco, rei do Egito,
subiu contra o rei da Síria junto ao rio Eufrates, e o rei Josias foi ao seu encontro. Mas Faraó Neco o matou em Meguido, assim que o viu. E os seus servos levaram o seu corpo num carro desde Meguido e trouxeram-no para Jerusalém e o sepultaram em seu sepulcro. Então o povo daquela terra tomou a Joacás, filho de Josias, e ungindo-o fizeram rei em lugar de seu pai. E Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme a tudo o que tinham feito seus pais. E Faraó Neco, porém, o pôs na prisão em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E impôs uma multa sobre a terra de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E Faraó Neco constituiu como rei Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e mudou seu nome para Jeoaquim. Mas tomou a Joacás e o levou ao Egito, que ali morreu. E Jeoaquim deu a prata e o ouro a Faraó, e impôs contribuições ao país para entregar o dinheiro conforme o mandato de Faraó. Exigiu a prata e o ouro do povo da terra, de cada um conforme os seus bens, para dar-lhe a Faraó Neco. E de 25 anos de idade era Jeoaquim quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías de Ruma. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme todas as coisas que os seus pais tinham feito. Capítulo 24. Durante os seus dias, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoaquim o serviu por 3 anos. Depois se voltou e se rebelou contra ele. Então o Senhor enviou contra ele tropas dos caldeus, tropas dos sírios e tropas dos moabitas, tropas dos amonitas, as quais enviou contra Judá, para que a destruíssem, conforme a palavra do Senhor que tinha falado pelos seus servos, os profetas. E certamente veio isto contra Judá por mandado do Senhor, para o tirar da sua presença, devido aos pecados de Manassés, conforme a tudo o que tinha feito. Deste modo, pelo sangue inocente que derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor, portanto, não quis perdoar. Outros dos fatos de Jeoaquim e todas as coisas que fez, não está porventura escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Jeoaquim com seus pais e reinou em seu lugar Joaquim, seu filho. E nunca mais o rei do Egito saiu da terra. Saiu da sua terra porque o rei de Babilônia tomou tudo o que era dele, o rio do Egito até o rio Eufrates. 18 anos de idade tinha Joaquim quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 3 meses. E o nome de sua mãe era Neusa, filha de Elnatã, de Jerusalém. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme a todas as coisas que tinha feito seu pai. E os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, naquele tempo subiram contra Jerusalém, e a cidade foi cercada. Veio também Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando os seus servos já a tinham cercado. Então saiu Joaquim, rei de Judá, o rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos, e o rei de Babilônia o prendeu no 8º ano de seu reinado. E dali tirou todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa real, e quebrou em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito na casa do Senhor, como o Senhor havia dito. E ele, Nabucodonosor, levou em cativeiro a toda Jerusalém, e todos os príncipes e todos os homens valentes
até 10.000 presos, e a todos os oficiais e ferreiros, e não ficou ninguém, exceto os pobres do povo da terra. E assim transportou a Joaquim para a Babilônia, e a mãe do rei, as mulheres do rei, e aos seus eunucos e aos poderosos da terra. Cativos os levou de Jerusalém para a Babilônia. A todos os homens de guerra, que foram 7.000, e aos oficiais e ferreiros, que foram 1.000, e a todos os valentes destros na guerra, a estes levou cativos o rei de Babilônia. E o rei de Babilônia pôs por rei em lugar de Joaquim a Matanias, seu tio, e lhe mudou o nome para o de Zedequias. Da idade de 21 anos era Zedequias quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 11 anos. E o nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme a tudo o que tinha feito Jeoaquim. E veio então a ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, até que os lançou fora de sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Aleluias. Mais 2 capítulos mostrando as sucessões e reinados em Jerusalém e em Judá, mostrando a ira do Senhor com a desobediência desses reis que foram levantados para governar Israel. Pouquíssimos foram os reis que andaram retos na presença de Deus. Esses capítulos mostram para nós uma história dura, mas real, necessária para aprendermos com estes exemplos que não podemos deixar de servir ao nosso Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe, não sai daí. Tem mais uma leitura, a última leitura deste dia.